Olá, sexta-feira, 18 de março de 2016, bom dia. Coleta de lixo e prestação de contas da Prefeitura foram alguns dos destaques da reunião da Câmara Municipal de ontem. E vamos mostrar também. Rapaz suspeito de furtar aparelho de telefone celular é dominado por policial à paisana e preso. Condutor e garupa de moto fogem de abordagem policial, são presos e com eles a PM encontra um revólver calibre 38. Esse que foi encontrado a arma com ele, que é o conhecido como Cobal, ele foi solto agora no mês de fevereiro. 6 vereadores de Patos de Minas pretendem trocar de partido. O prazo para a escolha da nova legenda termina hoje. Eu tenho um convite de 4 importantes partidos de Patos de Minas. Mamoré tem partida decisiva contra o Araxá no final de semana e treina forte para conseguir a vitória. Mesmo fora de casa, diante de um adversário que é difícil, como o Araxá, a gente tem que fazer o nosso jogo e procurar o resultado, que é a vitória. E hoje também é dia de receita no 30 Minutos. Você vai aprender a fazer quiche de queijo. E não sai daí, porque o 30 Minutos já está no ar. E depois de tentar fugir de uma abordagem policial no bairro Sebastião Amorim, os militares conseguiram prender 2 rapazes em uma motocicleta. Eles foram acompanhados e perderam o controle de direção e caíram ali no trevo da escola agrícola. Com os suspeitos, que são velhos conhecidos no meio policial, foi encontrado na cintura de um deles um revólver calibre 38. Por volta das 18 horas, a Polícia Militar realizava uma operação batida policial no bairro Sebastião Amorim, quando se deparou com 2 indivíduos em uma motocicleta e, ao abordá-los, foi encontrado com eles um revólver calibre 38. Nós reconhecemos um deles, que já tem bastante passagem. Na polícia, nós optamos pela abordagem. Ao perceber a aproximação da viatura, eles tentaram evadir, tentando esquivar da abordagem, foram acompanhados. E no balão lá da Afonso Queiroz, próximo à escola agrícola, o condutor da moto perdeu o controle direcional e vieram a cair ao solo. Foram abordados e durante a busca foi localizado com um deles um revólver calibre 38, porém estava sem munição. Luiz Alexandre Silva, de 29 anos, conhecido como Cobal, portava o revólver e Milton César Mesquita Rocha, de 26 anos, conduzia a motocicleta. Ambos possuem várias passagens pela polícia. Todos dois já tem passagem pela polícia. Esse que foi encontrado a arma com ele, que é o conhecido como Cobal, ele foi solto agora no mês de fevereiro. E o outro, que é o condutor da moto, ele está pagando ainda cadeia lá na PAC. Além da arma calibre 38, também foi apreendida uma motocicleta Honda CG 125. O condutor foi preso por direção perigosa, que ele tentou evadir da abordagem e ele é inabilitado. E a polícia tira a arma da circulação e mesmo assim continuam outras armas ainda em circulação. Olha, e aparelhos de telefones celulares parecem ser mesmo alvo da vez dos bandidos. Um jovem foi detido pela PM depois de tomar um smartphone no centro da cidade. Giovanni Márcio Ferreira foi preso na noite desta quinta-feira depois de render e roubar o telefone celular de uma vítima. Giovanni, que usava um revólver para render as vítimas, também andava de capacete para dificultar as investigações. Uma vítima ali no bairro, na rua Manuel Dias, no bairro Nossa Senhora das Graças, ela foi abordada por um indivíduo de capacete com arma em punho, anunciou o assalto e subtraiu dela um aparelho celular. E tinha alguns policiais militares de folga que estavam passando pelo local e visualizou a atitude estranha desse indivíduo correndo de capacete. E ele entrou em um veículo Voyage. Os policiais anotaram a placa, passou para as outras guarnições da polícia e a vítima nesse momento acionou a polícia militar. E eles foram abordados no interior desse Voyage. Inicialmente foi abordado o condutor do veículo, que foi identificado aí como sendo o Felipe. E aí depois verificou-se que o Giovanni, que é quem teria descido e rendido a vítima, estaria também no interior do automóvel. E aí, diante das buscas, foi localizado o revólver calibre 32 e o capacete e a blusa que ele utilizava no momento do crime.
A Polícia Civil também já identificou os outros 3 homens que participaram do assalto à casa de um militar no bairro Ipanema esta semana. O Douglas, confessou, obviamente, que foi detido lá no local do crime. Nós já tivemos identificados o Anselmo, o Tito, que estiveram na delegacia, prestaram depoimento e confessaram participação no crime. E um terceiro, somando mais o Douglas, que foi preso no dia, um quarto elemento, que já está identificado, mas que ainda está foragido. Douglas Alves, conhecido como Breguete, que foi preso após ser dominado pelas vítimas, também é apontado como autor de outros assaltos. E nós trabalhávamos com a hipótese de que seria o mesmo grupo, o grupo liderado pelo Douglas, que foi preso na própria segunda-feira na casa do militar. Mas, para nossa surpresa, com a prisão do Felipe e do seu comparsa, nós identificamos que, na verdade, quem teria praticado um dos roubos da segunda-feira seria esse outro grupo aí. Agora são 11h37 em instantes. 6 vereadores de Patos de Minas pretendem trocar de partido. O prazo para a escolha da nova legenda termina hoje. Coleta de lixo e prestação de contas da Prefeitura foram alguns dos destaques da reunião da Câmara Municipal em Patos de Minas. Ontem foi dia de reunião ordinária da Câmara Municipal de Patos de Minas. Entre os diversos assuntos em pauta, um deles foi sobre o encerramento do contrato com a prestadora de serviço de limpeza urbana em Patos. Outra questão foi sobre a prestação de contas. Os vereadores querem saber para onde a administração municipal destinou R$35 mil que deveria ter sido utilizada na compra de um veículo para a Secretaria de Saúde. A 5ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Patos de Minas foi marcada por assuntos polêmicos. Compareceram na reunião todos os vereadores, representantes de alguns órgãos públicos e a população. Um dos temas discutidos durante a reunião foi sobre o requerimento solicitando ao prefeito Pedro Lucas a prestação de contas relativa ao valor de R$35 mil depositados no cofre municipal para aquisição de um veículo 0 quilômetro que seria destinado à Secretaria de Saúde da cidade. Desde o dia 7/12/2014, esse senhor está dizendo que esse dinheiro foi depositado na conta da prefeitura. Agora, fiz o requerimento para que a prefeitura apresente onde foi esse dinheiro, como que está isso. Então, eu acho que o seu prefeito deve mostrar aonde foi alocado esses R$35 mil, primeiro porque é para comprar um carro, uma ambulância, e tanto que a saúde precisa. Foi colocado em pauta a respeito dos problemas que a população vem lidando sobre a falta de entrega de correspondências em alguns pontos da cidade. O Correios não está podendo contratar, não tem concurso em andamento nesse instante, o último de 2011 não tem mais validade, mas que apesar de ter que contar com o mesmo número de funcionários, os Correios vão fazer uma readequação. Isso já está sendo feito em Uberlândia e para o segundo semestre temos a determinação que aconteça em Patos de Minas, uma readequação da distribuição de cartas, podendo atingir e atender esses bairros que hoje, infelizmente, estão sem qualquer tipo de atendimento. O vereador Francisco Franchiani ressaltou a importância de resolver os problemas que a cidade vem presenciando há mais de um ano a respeito da coleta de lixo. O prefeito vem fazendo licitação e nós, o tempo todo, dizendo ao prefeito, dizendo aos seus assessores que a planilha não estava equivocada, que por aquele preço ninguém viria, até porque o prefeito pagou até dezembro do ano passado R$110 por tonelada. E elaboraram uma planilha de custos que o máximo que ele pagaria seria R$83. As empresas sinalizaram no sentido de que com aquele preço era inexequível, não tinha como fazer. Houve participação de uma empresa só e essa empresa foi desqualificada pelo valor, o valor mínimo era um valor e ela colocou o valor acima desse valor. Será feita outra licitação. Um outro assunto que foi abordado foi sobre as condições dos transportes escolares rurais na região. E diante de denúncias que estão acontecendo, que as vistorias desses veículos do transporte escolar não seja feita somente 2 vezes ao ano e que essa visita seja feita de maneira surpresa lá na zona rural. Que as vistorias sejam feitas lá, no mínimo 4 vezes ao ano e de maneira surpresa. Será feita uma reunião dia 23 do Executivo,
essa reunião tratará dessas linhas escolares no município de Patos de Minas. Durante a reunião, o vereador Lázaro Borges destacou um projeto de sua autoria a respeito da isenção do pagamento de IPTU às pessoas com câncer. Pessoas carentes, portadoras de câncer. Porque quando a pessoa ela recebe o diagnóstico que está com câncer, além de ficar traumatizada, além de uma série de problemas que ela passa a enfrentar, ela ainda tem um problema que ainda não tem condições financeiras para tratar do problema sério. Então nós propomos, que temos em várias cidades do país, inclusive tem uma lei federal que fala que as portadoras de câncer, no tratamento ele possa ser isentado de IPVA, ser isentado de IPTU, e aqui em Patos de Minas nós vamos tentar regularizar essa proposta. Olha aí, políticos detentores de mandatos eletivos têm até hoje, sexta-feira, caso queiram se desfiliar dos atuais partidos sem perder os mandatos por infidelidade partidária. A troca de legendas também tem movimentado os bastidores da política patense. Dos atuais 17 vereadores, 6 podem mudar de legenda. Este é o prazo estabelecido pela nova legislação eleitoral. Se o vereador for um líder do partido, por exemplo, mudar de partido, a Câmara fará a nova eleição do líder daquele partido, né? Se houver vereador, se continuar algum vereador nesse partido. Então, a única coisa que pode mudar, somente isso, aumenta a liderança de partido. Quem irá disputar a reeleição está atento a um bom partido. Em Patos de Minas, a expectativa para as eleições municipais é de que sejam necessários aproximadamente 5.000 votos para que um vereador seja eleito. Entre os 17 vereadores, 6 devem mudar de legenda. O vereador Otaviano Marques é filiado ao PP. Ele é um dos que deverá mudar de partido. O vereador Lindomar Tavares também deve. Eu quero, inclusive, agradecer ao meu partido, o PR, por toda a confiança, por todo o trabalho nesses últimos anos. Agradecer aos demais partidos pelas ofertas, pelos convites. Hoje eu tenho um convite de 4 importantes partidos de Patos de Minas. Nós vamos ter a definição se nós vamos permanecer onde nós somos muito bem acolhidos ou se nós vamos para um desses outros partidos. Para as demais pessoas que pretendem se candidatar nas próximas eleições, o prazo para estar afiliada a um partido político é 2 de abril. 11h46 a seguir, tem a previsão do tempo para Patos de Minas e região. Mamoré tem partida decisiva contra o Araxá no final de semana e treina forte para conseguir a vitória. Vamos falar do tempo para Patos de Minas e região? Então confira a previsão para hoje. Tempo e temperatura. Oferecimento. Promoção. Compre seus óculos de grau, armação mais lentes e leve outra armação grátis. Vem para New Color Fotiótica. Sol alternado com pancadas de chuva a qualquer hora e possíveis trovoadas. Em Patos de Minas e Cruzeiro da Fortaleza, as temperaturas devem variar entre 19 a mínima e máxima de 29 graus. Em Coromandel, mínima de 17, máxima de 28 graus. Em Carmo do Paranaíba, mínima de 17, máxima de 29 graus. Em Lagamar, mínima de 18, máxima de 28 graus. E em Varjão de Minas, mínima de 18, máxima de 30 graus. Vamos falar agora um pouco de futebol. A URT joga amanhã fora de casa. O adversário será a Caldense em Poços de Caldas. A equipe viajou ontem para o sul de Minas e quer voltar com a vitória no G4 também do Mineiro. A partida será às 19 horas. E já o Mamoré também joga fora de casa amanhã. O adversário será o Ganso, em Araxá, às 16 horas. Faltando apenas 2 rodadas do retorno, o Mamoré precisa da vitória. A partida eletrizante contra o Uberaba, que terminou empatada em 3-3 no início da semana, vai pautar o comportamento do Mamoré em campo contra o Araxá no próximo sábado. A equipe esmeraldina precisa da vitória para se manter na briga pela classificação. Desde o início, esses meninos vêm se dedicando muito, com muita transpiração, muita dedicação durante os jogos. E esse jogo contra o Uberaba, a equipe que já estava classificada, nós tivemos uma postura boa, com intensidade, com autoridade, principalmente na segunda parte, e conseguimos fazer um bom jogo. Infelizmente o resultado positivo não veio, que seria a vitória,
Mas o empate também nos coloca em condições de estarmos brigando nessas duas partidas subsequentes, né, em busca da classificação. O técnico Wallace Lemos comandou um treino tático nessa quinta-feira, já pensando nas mudanças que terá que fazer no confronto contra o Araxá. Os jogadores do Mamoré reconhecem que a missão não é fácil. O Sapo precisa vencer os 2 últimos jogos e torcer por um tropeço do CAP e Uberlândia, mas todos estão confiantes. A gente sabe que agora a gente passa a não só depender só da gente, depende de outros resultados, mas a gente sabe também que a gente tem que fazer o nosso dever, que é vencer, mesmo fora de casa, diante de um adversário que é difícil, como o Araxá. A gente tem que fazer o nosso jogo e procurar o resultado, que é a vitória. Como o Araxá também precisa da vitória, a expectativa é de que o jogo seja aberto e nervoso. É um jogo de 6 pontos, onde que a equipe do Araxá também só resta um resultado para eles, né? Buscar a vitória. Então acredito que será um jogo de 2 equipes ambiciosas, de 2 equipes importantes do futebol mineiro, e a gente espera que possamos ter um desempenho bom e, consequentemente, que possamos trazer a vitória para Patos de Minas. A partida contra o Araxá acontece no sábado à tarde no estádio Fausto Alvim. É um momento delicado, é um momento que nós não podemos ter problemas nenhum, tanto na viagem, porque pode acontecer qualquer imprevisto na viagem, um atraso. Nós não podemos criar alguma situação desfavorável. Evidentemente que 140, 150 quilômetros não é longe, mas a responsabilidade do jogo, a situação do jogo, a meu ver, é que faz para que, se nós pudermos, né, tivermos as condições de ir um dia antes, para que esses jogadores possam estar bem tranquilos e preparados para o jogo diante do Araxá, que é uma grande decisão. Boa sorte, então. Agora são 11h53, daqui a pouco. Hoje é dia de receita aqui no 30 Minutos. Você vai aprender a fazer quiche de queijo. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto que permite a produção e o uso da fosfoetanolamina sintética, conhecida como pílula do câncer, mesmo antes da aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O projeto segue agora para a tramitação no Senado Federal. A substância ainda não é registrada pela Anvisa. O texto determina que, para ter acesso ao medicamento antes do registro pela agência, os pacientes diagnosticados com câncer precisarão assinar um termo de consentimento e responsabilidade. O composto gerou controvérsia após a distribuição ter sido aprovada por decisão judicial para alguns pacientes em tratamento contra a doença. Entretanto, não existem, até o momento, estudos científicos que comprovem a eficácia e a segurança no uso dessa substância necessária ao seu reconhecimento como medicamento. E 2 rapazes, um de 19 e outro de 20 anos, e um menor de 17, foram detidos na madrugada de hoje pela Polícia Militar, suspeitos de participarem de uma série de roubos em Patos de Minas. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 32, 5 munições, 3 celulares, uma motocicleta e R$100 em dinheiro. Segundo a polícia, os 3 tentaram roubar um travesti em frente a uma boate na Major Gotti. Um policial militar que estava de folga passou na porta da boate e ouviu o travesti pedindo socorro. Ao aproximar e se identificar como policial, o autor fugiu em direção a uma motocicleta, sendo onde o comparsa o aguardava. Segundo informações, o bandido estaria armado. O PM, apaisano, conseguiu anotar o número da placa da moto e a polícia conseguiu prender os suspeitos em uma residência no bairro Cristo Redentor. A motocicleta, ainda com o motor quente, e o capacete foi reconhecido pelo militar. Marco Antônio de Paula Borges, e no celular dele havia várias mensagens escritas falando a respeito do roubo que eles não conseguiram fazer. O menor de 17 anos também foi apreendido. O nome dele estava sendo citado nas mensagens do celular do autor e na cintura. Durante a busca, a polícia encontrou um revólver calibre 32 carregado com 5 munições. Marco Antônio confessou a participação na tentativa do roubo e contou que o comparsa que estava com ele era o amigo Giovanni Pedro da Silva Fonseca, de 20 anos, que também foi preso. O menor foi detido e disse à polícia que, na quarta-feira, ele emprestou o revólver para a dupla efetuar um assalto em um bar na rua Pernambuco e que, para isso, recebeu R$200 em dinheiro.
Vamos falar de coisa boa agora. Hoje é dia de receita aqui no 30 Minutos. Já está com lápis e papel na mão? Então veja como é fácil fazer um quiche de queijo. Quem vai ensinar a receita de hoje é a Janaíne Oliveira, nutricionista da Vesúvio. Ela mostra como se faz um quiche de queijo. O quiche é um salgado assado, né? Ele não tem uma massa coberta por cima, só uma massa no fundo e o recheio em cima. Também é ideal para lanche da tarde ou então para substituir um jantar. Vamos primeiro ensinar como se faz a massa. Para fazer a massa, nós vamos gastar 750 gramas de farinha, 250 gramas de banha, meia colher de sopa rasa de sal, 2 ovos, 2 colheres de sopa de açúcar e meia colher de sopa de fermento em pó. Primeiro a gente vai colocar banha, o sal, o açúcar e o fermento. Amassar primeiro a banha. Ela não pode ser amassada. A gente tem que ir pegando de leve nela. Ela não pode ser sovada. Agora nós vamos colocar um pouco de leite nos ovos e vamos misturar. Vai misturando aos poucos até ela juntar toda. Agora está no ponto, mas a gente tem que deixar ela descansar um pouco para depois estar utilizando. Mais ou menos uns 10, 15 minutos, pelo menos. Agora vamos ao recheio. Para o recheio, nós vamos precisar de 4 ovos inteiros, um copo americano de creme de leite, um copo de leite. O sal é a gosto, mas eu não vou colocar porque os queijos já contêm sal. E pimenta do reino também, pode colocar um pouquinho, a gosto também. Colocando um copo de queijo Minas fresco, pode ser o queijo Minas Frescal. E um copo de queijo Minas curado, ralado. O queijo fresco é bom que rale ele mais grosso. E já pode montar o quiche. Montar o quiche é muito simples. Basta usar uma forma como esta ou formas de empadinha. É só a gente estar abrindo a massa. Colocar um orégano por cima e polvilhar um pouquinho de queijo também. Tá pronto, pode ir pro forno, aquecido a 180 graus, mais ou menos 30, 40 minutos, dependendo do forno, até que fica dourado. E o quiche de queijo está pronto para a degustação. É legal, hein? Pois é, gostoso por sinal. 30 Minutos de hoje fica por aqui. Outras notícias, é claro, você confere logo mais à noite, a partir das 19 horas no NTV News. Mas agora você fica com o programa Gui Boaventura. Boa tarde para você e bom final de semana.